Nesse vídeo eu vou dar continuidade ao nosso projeto na prática aqui, onde nós estamos construindo uma aplicação console utilizando o padrão MVC. E no episódio anterior eu falei sobre os requisitos do sistema. Nesse episódio eu vou mostrar para vocês como que a gente vai tratar o modelo MVC e como que a gente entende o modelo MVC do Spring, como que é o funcionamento, como que é a comunicação em cada camada, todo esse modelo conceitual aí para vocês, tá bom? Fica comigo porque o vídeo tá imperdível, pessoal. Agora eu quero contar um pouquinho sobre o que é o modelo MVC para vocês, tá, pessoal? O modelo MVC, padrão MVC, é um padrão que tenta separar o modelo do sistema com o controlador, o visualizador, a interface, vamos dizer assim, entre aspas aqui, a interface do sistema. O que ele tenta fazer é o seguinte: a interface, ele é aquele cara que vai interagir com o usuário, com o cliente, tá? Então ele interage com o usuário, com o cliente lá, tá bom? Ele só tem essa função. O controlador, ele vai ser responsável por captar mensagens dessa interface, processar isso da maneira que ele quiser processar e mandar para o modelo, né, o que deve ser feito, o que tem que fazer, modificar esse modelo. E o modelo são essas entidades aqui propriamente dita, é o filme, o diretor e tudo mais, né? Então repara que no nosso modelo aqui, né, se a gente pensar um pouquinho, a gente quer ter um conjunto de filmes, né? A gente quer ter vários filmes aqui cadastrados, a gente vai ter vários atores, a gente vai ter vários diretores, né? Então isso vai fazer parte do meu modelo. Quem vai modificar esse cara é o que a gente chama de controlador, né, o controller, né, o do modelo MVC. Só que ele vai fazer essas modificações de acordo com o que o usuário mandar para ele pela view, pela interface, tá bom? Para visualizar um pouquinho melhor o que a gente vai implementar aqui, porque esse sistema, esse MVC que eu contei para vocês, é um MVC um pouquinho mais simplificado, pessoal. Eu vou implementar aqui com vocês um MVC que já tá bem próximo ali do que o Spring utiliza, tá? Olha só, modelo MVC que a gente vai implementar vai ser isso aqui, tá bom? E pessoal, repara muito bem o que acontece aqui. A gente tem lá na parte mais externa, tá? O cliente, tá bom? E esse cliente, ele pode ser um browser de web, ele pode ser uma interface de um programa, ele pode ser várias coisas, tá bom? Nesse caso aqui eu chamei de cliente barra UI, porque é exatamente isso, é o cliente barra interface gráfica, tá bom? Esse cliente, ele vai fazer uma requisição pro controlador, né? O controlador fica esperando lá a requisição do cliente então, tá certo? Aí o cliente dá essa requisição para o controlador. O controlador, ele faz o que ele tem que fazer ali, algumas validações, tudo mais, ver se aquela requisição que o cliente está fazendo faz sentido e tudo mais. Se fizer sentido, ele vai chamar o que a gente chama de serviço, tá bom, pessoal? E o serviço, ele vai ser o cara responsável por, de fato, pegar os dados e chamar as devidas modificações. Dentro do serviço, você coloca praticamente toda a sua regra de negócios, tá bom? Vocês vão ver na prática, ele vai ficar um pouquinho mais fácil. Depois do serviço, pessoal, a gente tem uma coisa que a gente chama de repositório. Geralmente, quando você está trabalhando com banco de dados ou coisas desse tipo, é um repositório que vai lidar com esse banco de dados. No caso do nosso sistema aqui, esse repositório ele simplesmente vai ser um conjunto de filmes, ou um conjunto de atores, ou um conjunto de diretores, tá? Ele basicamente vai guardar esse conjunto, que a gente vai guardar tudo na memória, a gente não vai trabalhar com arquivo, nem banco de dados, nem nada, tá certo? Mas a gente tem um repositório. E mais embaixo ainda a gente tem o que a gente chama de modelo. E no caso dos nossos modelos aqui, são exatamente o filme, o diretor e o ator, que no final do dia é o que a gente está modelando, certo, pessoal? São aquelas coisas que a gente está representando no nosso sistema. O que eu quero chamar mais atenção aqui ainda para esse desenho aqui que eu fiz para vocês é o seguinte: nessa parte amarela aqui, geralmente é o que a gente chama de back-end, tá, pessoal? O que é o back-end? O back-end é aquele lugar onde o cliente, né, o usuário, não necessariamente vai interagir diretamente. O usuário, ele interage com o que a gente chama de front-end, geralmente com as interfaces gráficas, o programa de interface gráfica, né? Então ele interage com a interface gráfica e a interface gráfica é responsável por chamar o back-end para fazer todas as operações que o usuário pediu através da interface gráfica, certo? Aqui já começa a separar algumas coisinhas. E a outra coisa que eu quero comentar é o seguinte: repara que o cliente, né, propriamente dito, ele nunca vai mexer no modelo diretamente, bem como o cliente ele nunca vai mexer no repositório, bem como o cliente nunca vai mexer no serviço. Isso aqui é muito importante, tá? Então o cliente faz requisição para o controlador, que faz requisição para o serviço, que faz requisição para o repositório, que modifica o modelo, certo? E o contrário também acontece. O repositório, uma vez que ele faz isso, ele devolve uma resposta para o serviço, que devolve uma resposta para o controlador, que devolve uma resposta para o cliente, beleza? Aí agora eu quero contar para vocês o seguinte: no geral, pessoal, o tipo de dado que vai trafegar entre o
cliente, o controlador, são o que a gente chama de DTOs, tá? Que é o Data Transfer Objects. Se você estiver falando de um modelo web, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, do cliente ao controlador, a gente utiliza o modelo que a gente chama JSON, tá bom? Já do controlador por serviço, a gente vai utilizar um DTO propriamente dito. Eu vou mostrar na prática o que é um DTO pra vocês, mas basicamente ele é um modelo simplificado, tá? Ok. E do serviço pro repositório, a partir do serviço para baixo, eu diria, né? O serviço pro repositório, pro modelo, aqui a gente já começa a utilizar o que a gente chama de entidades, tá bom, pessoal? E a entidade é literalmente as classes, né, que vão modelar essas coisas aqui, essas entidades, filme, diretor e tudo mais, né? Agora, daqui para cima, já não é essas classes aqui mais, você já tem que fazer outra coisa, tem que utilizar uma outra coisa, tá? Isso tudo faz parte do padrão, tudo tem motivo, eu não vou entrar em mínimos detalhes aqui, mas eu quero contar para vocês que tem motivo do serviço para baixo trabalhar com entidades e do serviço para cima a gente trabalhar com DTOs, tá bom? Tem motivo, geralmente isso aqui tá próximo à segurança do seu sistema, enfim, várias coisas. Se você tem alguns dados sensíveis, ele só deve trafegar até o serviço, acima do serviço já não deve expor mais esses dados. Enfim, tem algumas filosofias aqui que você pode seguir, tá bom? Pelo vídeo de hoje que eu tinha para falar para vocês era isso, expliquei toda a modelagem MVC para vocês e no próximo episódio nós já vamos colocar a mão na massa e começar com a nossa implementação, tá bom? Muito obrigado por ter me assistido e fica de olho no próximo episódio. Tchau, tchau.